Paula Osório, ela faz uma pergunta aqui, vamos já começar a responder. Quando a família está endividada, qual é a solução? É isso daí, viu? E casualmente é minha namorada, Ana Paula Osório. Ah, é? Olha só, ela está participando bem aí. Mandar um beijinho para ela. Olha só. Mandando um beijinho para ela aí. Obrigado aí pela pergunta. É o seguinte, quando a família está endividada, o que tem que ser feito? Primeiro é o tal do planejamento financeiro, Ana Paula, que é justamente colocar, conforme você está fazendo, colocar naquele caderninho quadriculado todas as entradas, as receitas e as despesas. Aí depois vai ver que as receitas elas não são tão, não superam tanto as despesas. Então, aí eu vou ter que ver o que pode ser feito nas despesas. Aí separar as despesas supérfluas e daquelas despesas indispensáveis. Aí se você chegar à conclusão que todas as despesas são indispensáveis, aí você tem que voltar para a receita. Então vai ter que aumentar a receita. O que é aumentar a receita? É procurar formas de ganhar dinheiro. Se você é um profissional liberal como ela, uma renomada estilista internacional, o que ela vai fazer? Internacional não, do mundo todo, porque eu sou grêmio, né? Claro. Tá certo. Ela vai procurar justamente, né, criar, né, colocar essa criação dela a serviço, por exemplo, de uma loja de artigos que realmente possam viralizar no mercado, né, consumidor, que é, por exemplo, fazer certas produções, certas criações, né, de vestuários, para justamente impressionar o público e aí conseguir, né, aumentar o faturamento e, consequentemente, aumentar o lucro. É aquilo que os americanos chamam to make money, fazer dinheiro. Isso, entendeu? Então, por isso é que você vê, por exemplo, muitas pessoas, muitas famílias estão endividadas, colocar a pessoa para trabalhar no Uber. Tá certo? Nas horas vagas, vai lá trabalhar no Uber, é uma forma de gerar dinheiro. Os consultores, para fazer justamente, né, que é o meu caso, consultor financeiro, é justamente você oferecer os préstimos para fazer, por exemplo, um planejamento financeiro ou dar algum tipo de orientação para fazer aplicações financeiras. Na verdade, o grande desafio é esse. Nós somos vítimas ou nós somos herdeiros de uma falta de cultura econômica. E eu acho estranho, Newton, que nas escolas de primeiro e segundo grau se ensina N matérias. Eu penso que educação financeira deveria ser uma matéria a ser ensinada dentro das escolas, desde o nível de segundo grau, desde o primeiro grau, talvez. Eu tive uma oportunidade, Alfredo, de trabalhar na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi um programa idealizado no governo, alguns anos atrás, onde participaram o Banco Central, a CVM, a SUSEP e a Secretaria de Previdência Complementar naquela época, que agora é Previ. E aí, a gente estava tentando justamente entrar em contato com o MEC para procurar, né, criar, institucionalizar essa disciplina dentro, mas tinha uma lista muito grande de prioridades, entendeu? Então não podia atravessar. Mas há pouco tempo eu ouvi dizer, já eu não estou acompanhando mais, que já existe já foi permitido você criar essa disciplina de educação financeira nas escolas. Você falou o exemplo da rigidez que também é preciso ter no acompanhamento dessa questão do orçamento, das anotações. Porque muitas vezes você é induzido por uma série de fatores e seduzido, porque essa é a função do mercado. E como fazer essa administração dentro de uma sociedade com tantos limites financeiros como o nosso? Como você imagina, para as pessoas terem qualquer coisa que seja atraente. Por exemplo, uma vontade de viajar, vontade de ter um carro novo, vontade de ter um relógio novo, ter um celular novo. Exatamente o que a Ana Paula está colocando aqui. A necessidade de status social hoje em dia, com as redes sociais, as quais provocam gastos altos e um comportamento que leva a um grande rombo das finanças, é um dos vilões do endividamento? É verdade. Porque, normalmente, as pessoas querem ficar, em termos de status social, vamos dizer assim, no mesmo nível, equilibrados no mesmo nível, se equivalendo
em mesmo nível. Então, você pode notar que uma criança que não tenha, um jovem que não tenha condição, por isso é que as escolas, geralmente, né, as escolas privadas, o nível de renda é parecido. Mas quando você tem escolas públicas, por exemplo, onde que os níveis de renda são muito diferenciados, você começa a ver, um vê um celular mais novo, outro vê um tênis mais novo. Então, essas coisas todas acabam seduzindo essas pessoas, e aí a pressão é muito grande. Teve um caso, por exemplo, no Banco Central, onde os menores aprendizes, eles, primeiro o salário deles, sabe o que eles faziam, Freire? Compravam os tênis novos e celular. E a realidade deles é diferente, eles moram em comunidades. E aí, quando iam para casa, eram assaltados. Então, quer dizer, você vê que a realidade deles, eles foram atraídos, foram seduzidos, mas eles vivem num meio onde é que realmente existe uma violência muito grande e não podem eles ter esse tipo de suntuosidade para o local onde é que eles moram. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. Inclusive, há estudos que mostram que as redes sociais acabam sendo maléficas porque elas funcionam muitas vezes como um espelho. Agora, o papel da família dentro dessa estrutura, como se estabelece? Antes de nós começarmos, eu, inclusive, usei contigo a citação do pastor Valdemar, que ele sempre dizia que nós nos criamos escravos dos nossos pais e envelhecemos e morremos escravos dos nossos filhos. Como é que fica o papel da família como ordenador financeiro dentro de uma realidade com tantas divergências, com tantas discrepâncias? Os pais, nesse caso, pegando o exemplo que eu te falei dos menores, que aprendizes, o que nós procurávamos fazer lá no Banco Central? Nós procurávamos, Alfredo, chamar os pais e conversar com os pais. Aí sabe o que os pais diziam? Eu nunca vou ser capaz de oferecer isso, nunca vou comprar um tênis desse, nem um celular. Então, eu deixo por conta deles. Quer dizer, então, eles mesmos se entregaram e não quiseram. Então, o que acontece em determinadas famílias, como é o caso, por exemplo, que eu conheço de muitas pessoas, que orientam os filhos para dizer, olha, você não pode dar o passo maior do que a perna. Então, se existe uma limitação da renda, que é o planejamento financeiro, você não pode extrapolar isso. Não adianta você vai ver pessoas com roupas, né, de marca, roupas que estão trocando todo instante, celulares, tênis, carros, mas essas coisas é porque eles têm renda e tem que explicar a esses jovens que aqueles que têm uma renda maior, a renda familiar, geralmente do pai e da mãe, é que proporciona aquele objeto de desejo. E não é para todo mundo. Então, tem que explicar isso para os jovens para que eles se adaptem a essa realidade. Se eles quiserem copiar o dos outros, vai ultrapassar e vão se endividar. Os pais vão ter que se endividar se houver pressão desses filhos. Pressão, coerção. Isso não é uma situação boa, né, Alfredo?